Voltamos com Arthur Veríssimo no Linkados na Área. Durante sua viagem à República Dominicana, o clima esquentou e você acabou parando na delegacia. Como é que foi essa história? Que ali foi uma confusão tremenda. Eu fui fazer uma matéria com um grupo de turistas, com um grupo de jornalistas, que era uma fan tour, que isso sempre acontece, né, de jornalistas serem convidados para irem em grupo para fazer um determinado polo turístico. Cheguei lá na República Dominicana, junto com o nosso time, cada um foi para um lado e eu fui para um determinado local. Deu uma confusão no bar, uma briga danada, os caras puxando canivete, facão na República Dominicana, que é vizinha do Haiti. Deu aquela confusão, eu era o único estrangeiro ali e me levaram para a delegacia. E queriam me prender de qualquer jeito, dizendo que eu que tinha fomentado a briga, que a confusão era minha, eu caí de gaiato na história. Foi realmente uma situação terrível. Arthur, você está na revista Trip desde o começo. Como é a sua relação com a Trip, que além de rádio, faz vídeo? As pautas e as viagens são definidas por você ou em comum acordo com o Paulo Lima? Então, eu estou na Trip desde antes do número 0, né? Mas agora num período, eu, o Paulo, eu estou num momento sabático de Trip. Eu estou há 15 meses sem atividade lá dentro, mas a gente está com um grande projeto que é o Arquivo Gonzo, que a gente vai botar Trip, web, em todas essas plataformas digitais, midiáticas. Mas a minha relação lá na Trip tem diversos períodos, porque existem gestões dos chefes de redação. A Trip, para você entender, é uma marca e ali eles fazem um mercado customizado. Então, fazem revistas para outras empresas, como a revista da Gol, da Itaú Personalité, tem diversas, do Delphi Free. Mas a minha história lá na Trip, eu sempre trazia as pautas. A revista Trip já o descreveu como repórter que arrisca o couro por você. Antes de viajar, principalmente quando o destino apresenta alguma tensão social ou dificuldade física, como por exemplo a altitude, como é seu preparo para lidar com essas possíveis adversidades? Então, eu faço realmente um condicionamento físico, né? Sou praticante de yoga, um exemplo, para ir para o Tibete, né? Nessa última viagem que eu fui ao Tibete em setembro e outubro, na qual eu estive com meu filho, né? Eu fiquei, além da yoga, fiquei com uma pessoa me treinando, fazendo ginástica funcional 10 meses, porque eu já estou com idade, tenho 56 anos. Eu não estou nessa pegada de vocês aí, tá entendendo? Com gasolina novinha, tá entendendo? Com gás. Então tem que ter uma preparação, etc. E você vê os percalços da vida, né? Eu fazendo essa peregrinação, que é uma circunambulação ao redor de uma montanha, que o circuito tem 52 quilômetros. 3 semanas antes, eu tive um mega acidente de bicicleta na descida do Matão, na biologia da USP. E eu acordei dentro de uma ambulância. Então, a sorte que eu tinha me preparado fisicamente, que eu estava cheio de músculo no corpo, senão estaria paraplégico. Então, olha só como são as histórias da vida. Eu estava me preparando para esse acidente, né? Como eu sempre digo, o inesperado tem uma longa preparação na vida da gente. Não é que cai o maná, não é que as possibilidades acontecem. Não é que você vai trabalhar futuramente na BBC, tá entendendo? Ou você na RAI italiana, ou você trabalhar na Discovery, ou trabalhar, sei lá, nessas emissões. Além disso, porque todo esse sistema de televisão, isso tudo, né, tá indo por água abaixo. Aqui no Brasil que permanece, essas grandes da televisão aberta, porque basta ver como é que é o impulso que tem a web, né, e outras plataformas para a gente pegar conteúdo e repertório. Está acabando essa dinastia da Rede Globo. Ao contrário do jornalismo convencional, o Gonzo é alvo de críticas por ser, entre outras características, uma narrativa subjetiva e parcial, na qual parte de uma vivência do próprio repórter, que usa de recursos literários e até mostrando ficção, e escreve em primeira pessoa. Como você lida com essas críticas? Poxa, eu deixo passar, entra no ouvido e sai no outro. Isso daí, poxa, são observações, opiniões e julgamentos, né? Uma grande parte de conservador, né? De gente careta. E outra parte, outra 50% que é louco para fazer isso, compreende? E não tem as condições, porque foi estabelecido determinadas regras de manuais de redação, mas tem muita gente que já faz isso muito bem. O Chico Sá faz isso nas crônicas dele,
Poxa, tem jornalismos... Quando o cara vai fazer correspondência de guerra, o próprio Sérgio Dávila, que é o secretário de redação da Folha, ele foi um cara que escrevia em primeira pessoa. Se você está ali no campo de batalha, as bombas explodindo, você não vai fazer numa distância. Você tem que participar. Não é que nem um jornalismo, a bomba está explodindo, ele está de gravata ali com o microfone, né? O pastel, o bobão. Né? Isso não existe mais. O cara está lá, bota o colete, né? Igual as manifestações que teve aqui. Um lado, o que aconteceu, que o Mídia Ninja colocou isso, né, mas o Mídia Ninja colocou isso, foi um diferencial que existia, mas o Mídia Ninja via um lado da questão, que era o lado que era esquecido. Né? Então tem que ter a participação intensa do repórter, do jornalista. Você não pode ficar acadêmico, não dá para ficar só na bancada. Quem faz a bancada são os editores, e que fazem isso muito bem. Mas, independente a isso, poxa, tem grandes jornalistas que escrevem nos jornais, Correio Brasiliense, na Folha, no Estado, no Globo, no Diário de Pernambuco. Poxa, tem grandes jovens escrevendo aí turbinados. Agora a gente está nesse momento revolucionário, midiático, né? Bom, a equipe de reportagem conversou com o professor Renato Essenfelder e ele tem uma pergunta para você. Vamos ver no telão? Opa! Estamos aqui com o professor Renato Essenfelder e a gente queria saber a opinião dele sobre o jornalismo gonzo, que ele fizesse uma pergunta para o próximo convidado do Linkados, Arthur Veríssimo. Olá. O jornalismo gonzo é bastante polêmico. Alguns dizem, inclusive, que é uma escola de um homem só, um estilo narrativo que só o Hunter Thompson, que teria sido o criador dele, conseguiu praticar de verdade. A turma do novo jornalismo dos Estados Unidos, dos anos 60, por exemplo, detestava o jornalismo gonzo e tinha muitas críticas, dizendo que se tratava mais de uma egotrip, uma aventura egóica, pouco informativa e muito impressionista. Por outro lado, os defensores dizem que esse impressionismo também é informação e também é relevante. No Brasil, o Arthur é considerado um dos pioneiros do jornalismo gonzo, mas eu nem sei se ele se considera de fato um jornalista gonzo e qual seria a posição dele sobre isso. Quer dizer, essa maneira do repórter se colocar dentro das histórias é válida, é informativa, é importante, ou é um exercício de ego pouco relevante? O que o Arthur acha? Tem toda essa polêmica, realmente isso existe. Mas a tradição do jornalismo do Hunter Thompson vem de Marco Polo, vem dos grandes exploradores, porque ficou assim taxado o Hunter Thompson, mas antes do Hunter Thompson tinha Jack Kerouac, tinha William Burroughs, que fez o Naked Lunch, o Almoço Nu. Essas são pessoas marcantes que influenciaram esse cara, que é o Hunter Thompson. Mas eu não sou tão ligado assim no Hunter Thompson, desculpe, gente. Que ele é um cara que sempre... ele explorava muito o aspecto da política regional americana, né? E eu, no meu caso, não, eu me lanço pelo mundo afora. Não é que eu seja melhor ou pior do que ele, porque ele já é uma entidade estabelecida, tem filmes sobre ele, tem uma série de discípulos. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, um americano, poxa, o Jim Jarmusch, o Iggy Pop, todo mundo tinha o Johnny Depp. O Johnny Depp comprou a jaqueta do Hunter Thompson, eu fiquei sabendo que ele pagou por $150 mil, uma jaqueta velha dele. Então, nos Estados Unidos tem todo esse culto, como na Argentina também tem um cara mais gonzo, na Argentina, eu já falo em outro aspecto, no futebol. Maradona é o cara mais gonzo que existe. Foi o futebolista mais gonzo, igual Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é o máximo. Então, todo mundo cultua o Ronaldo Fenômeno, né, como sendo o maior expoente. Sem desmerecer o Ronaldo Fenômeno, ele é incrível, mas o Brasil criou isso. A mídia ocidental criou o Ronaldo Fenômeno como sendo essa grande figura. Mas o gaúcho, vocês não têm ideia, só dá gaúcho na Ásia. Na Indonésia, que é o terceiro maior país do mundo, cheio de muçulmano, todo mundo diz que o gaúcho é cidadão indonesiano, por causa dos dentões dele, né? Ele tem uma cara engraçadíssima. Eu sou fã do Ronaldinho Gaúcho e ele faz parte da Igreja Maradoniana, ele é sacerdote e eu também sou. Sou eu e Ronaldinho Gaúcho. Nós somos sacerdotes da Igreja Maradoniana. Ninguém fale mal do Maradona aqui, hein? Mas, e finalizando, eu escapei do professor. Realmente, essa perseguição, isso daí, lá atrás havia esse conservadorismo. Mas as coisas estão mudando. Basta ver, até as novelas têm jornalismo gonzo.
O Paulo Betti estava outro dia falando aquele personagem dele de uma novela que acabou, que vieram me falar, botaram um frame aí, gravaram para mim, ele falou, hoje eu vou ser Gonzo. Eu falei, que isso, meu? Na novela, né, no horário nobre da Globo, estava o cara falando sobre Gonzo jornalismo. Então, não tem nada vexatório a pessoa, mas é jornalismo narrativo. Eu, no meu caso, como eu disse a vocês, o jornalismo que eu faço, eu tenho que fazer uma pesquisa danada sobre a localidade que eu vou, os meus entrevistados. Como eu digo, não é cair de paraquedas. A gente vem com fundamentos para fazer esse jornalismo Gonzo Tupiniquim. Vai, pronto. O @OtávioZC quer saber, qual destino de mais difícil acesso e quais meios de transporte você usou para chegar lá? Pois então, são diversos, mas agora me vem à mente dois, que nós já falamos aqui. No Haiti, porque o Haiti é a quarta pior economia do mundo, ali tem diversos quadrilhas, gangues. Para a gente fazer esse documentário nessas cavernas de São Francisco, onde tinham mais de 100 mil negros, mas negros revoltados porque, tipo, a minha mãe é do Acre, meu pai é pernambucano, minha mãe nasceu em Chapuri, eu sou 100% brasileiro, né? E um dos meus câmeras, que era um black, o cara tinha o nariz aqui aberto, maior figura, o Dani, os caras chamavam o meu Dani de blanc, de branco. Então, poxa, né? Então a gente estava numa situação conturbada. Além disso, a gente tinha 6 seguranças e os caras andando de escopeta para a gente fazer. Então, foi uma situação calamitosa. Outra foi no México, que eu fui para Chihuahua. Não sei se vocês viram o documentário do Sebastião Salgado, né? O Sal da Terra, que é do filho do Sebastião, juntamente com o grande cineasta Wim Wenders. Eles fizeram esse maravilhoso documentário e, no momento, ele vai atrás dos índios, os maiores corredores do mundo, que são ultramaratonistas. Os caras correm de 300 a 400 quilômetros. O que os caras comem? Daí eu fui correr com eles, né? Fui correr com a sandália, corri 20 quilômetros, quase eu morro. Os caras deram uma paradinha, riram de mim, cada um fumou um cigarrinho, 2 cigarrinhos e continuaram a correr. Você vê, então, a história é outra, né? E ali é a região onde tem os maiores grupos dos narcotraficantes, do lado de Cidade Juárez. Cidade Juárez é fronteira com os Estados Unidos, é a cidade mais violenta do mundo. Então a gente estava num cenário não muito carismático, né? Estamos apresentando Linkados na Área com o jornalista Arthur Veríssimo, um viajante compulsivo que, além de já ter ido 22 vezes para a Índia, foi também para o Japão, Haiti, Madagascar, México e recentemente esteve no Himalaia. Para assistir o próximo bloco, clique no link abaixo.